E quando tem algum caso mais grave, Felipe, como é que vocês fazem? Tem algum polo que atende vocês? Algum hospital com mais recurso? Como é que é... E se tem, como é que é feito esse transporte? Tudo contigo? Como é que é? Descaso de saúde mental, digamos assim, mais Não, relacionado não. ao nível. Acidente, algum problema mais sério, sei lá, cardiológico, como é que fica a situação de vocês? Na verdade, a nossa referência, que seria a porta de entrada do SUS, é o nosso hospital, o Hospital de Caridade de Palmeira das Missões. Palmeira. Uhum, Palmeira a nossa portas abertas, né, que dizem, digamos assim, uhum. daí algum acidente, um paciente ali que seja urgência e emergência, tanto de dia ou à noite, a gente desloca direto para lá. Tem alguns casos específicos, né, que seja de alta complexidade, digamos, de oftalmo, a gente encaminha a Tenente Portela, mas é bem mais Uhum. longe, né, a questão do deslocamento. Então, E é tudo Palmeira pela conta tua, tudo por conta da secretaria. Como é que funciona daí essa Isso, logística? isso, isso, né? Normalmente a gente que desloca, dependendo do caso do paciente, a gente vai com um veículo, né? Um automóvel de 5 lugares, ou se não, se é um caso mais complexo, que precisa de enfermeiro, médico, a gente desloca com uma ambulância, né? Então a gente dá esse suporte aí para a população, nunca, né? A gente, claro que tem casos que às vezes tem dias que parece que acumula tudo no mesmo dia. Então, Uhum. a nossa equipe aí meu Deus, não tenho o que reclamar, então o pessoal mesmo é bem competente. Eu te Sim. pergunto E porque vocês eu têm uma ambulância no trabalhei. município? Pá, eu trabalhei alguns anos num hospital aqui em Rio Grande e esse hospital era o hospital de referência da região. E aí tinha muitas situações que eram cirurgias eletivas, tratamentos eletivos, que o pessoal vinha de cidades menores, né, cidades menores, ou uma van, ou alguma ambulância, dependendo do caso, e trazia esse pessoal pro hospital e retornava com o pessoal para a cidade. Aí com vocês é a mesma coisa, é o mesmo sistema. Isso, na verdade, que nem essa questão ali das consultas eletivas e tal, hoje é feito através do GERCOM, né, que é o sistema aí que o Estado usa, né, do SUS. Então a gente regula os nossos pacientes ali que vêm na unidade, vêm na atenção básica, que já fizeram tratamento com o nosso médico ali na unidade. O médico viu que o caso não é para ele, que né, solicitou exames de sangue ou enfim o que seja, analisou e viu que o caso não é para ele para a unidade e ele encaminha para nós ali no agendamento. A gente encaminha, regula o paciente GERCOM e é a regulação do Estado que faz ali a avaliação, né? Aborda os critérios ali, e daí que saem as consultas para nós, né? Tipo, o urologista a gente aciona ali Palmeira das Missões, né? Onde é que saem as consultas, Traumato, Palmeira ou Sarandi, que é outra cidade vizinha, que tem um hospital. Uhum. Então, depende, né? Porque como a gente não tem grandes hospitais na nossa região mesmo, aqui próximo, tão próximo, além de Uhum. Passo Fundo, então é dividido entre os municípios. Cada município aí que tem um hospital tem digamos assim, uma referência, né? Que nem Sim. Jabuticaba, o Hospital Santa Rita em Jabuticaba, eles atendem em dermato, né? O foco deles Uhum. maior é dermato. Então é um dos municípios que tem dermato. Então a gente ali, na verdade, a questão nossa de dificuldade de regulação é mais praticamente de dermato, porque tem muitos municípios que, que acessam, né, Jabuticaba, e daí acaba demorando bastante as consultas às vezes, né, depende do caso de cada paciente também, né, é uma avaliação que o Estado faz ali. Maravilha. A E tu pergunta falou da dos hospitais. Valesca, tem muitas ambulâncias no município? Ou quantas ambulâncias tem no município? E se é suficiente esse número, como é que funciona contigo aí? Na verdade, a gente tem uma ambulância, né, com porte maior e uma ambulância tipo A, né, que é uma ambulância já com suporte mais reduzido. Então, para nós hoje assim tá bem tranquilo a questão disso, né? Uhum. Até a única dificuldade que a gente tem hoje no momento é a questão da nossa ambulância mesmo, que tem um suporte maior, ela já está um pouco depreciada, digamos assim, sabe? Então a gente vai buscar aí a ideia já para esse ano de 2023 é fazer uma aquisição de uma nova,
né, para ter uma ambulância mais avançada também, com os equipamentos mais modernos e tudo, né, que é necessário para um atendimento ali bem adequado. Não que o nosso não seja, né, mas sempre Sim. buscar Não, mas otimizar, né? Para E otimizar, se atualizando. adequar aos padrões atuais, né? isso. Não, e é uma coisa que no serviço, no dia a dia, né, com o tempo vai ficando velho, né? Então, assim, hoje é atual, mas tu sempre tem que já se preocupar em conseguir daqui a um tempo uma nova, né? E uma Acaba coisa, tu falou... começa dando muita manutenção, né, às vezes, muitas vezes, né. E deixa eu te perguntar uma coisa. Tem ligação asfáltica com Palmeiras, o São José das Missões? Na verdade, assim, pelo caminho mais curto, digamos assim, não tem. Daí a gente faz uma rota que seria a Boa Vista das Missões, que dá 30 quilômetros, digamos, que seria em linha reta, né? E daí a gente direciona lá de Boa Vista, pega para o lado esquerdo, assim, digamos, e mais em torno de uns 20 e poucos quilômetros. Então dá em torno aí de uns 50 quilômetros no mínimo, mais ou menos. Até Palmeiras, pelo asfalto. Até Palmeiras, isso. Tá, É Não é relativamente perto, então. É relativamente perto, então. É perto. Nem jogo não Tu dá pra falou dos hospitais da regiões que não, que, digamos assim, pelo que eu entendi, eles não são tão grandes. Em Palmeiras, tem alta complexidade ou é só a média, digamos assim? Quando vocês precisam da complexidade, vocês precisam ir para outro? No caso, acho que seria Passo Fundo, daí a cidade maior, mais perto. Na verdade, daí, quando é casos mais complexos que, né, precisam da alta complexidade, depende também da regulação ali daí do estado, que é o via gerente daí, né, que é de hospital para hospital. Então, eles regulam ou Passo Fundo, Santo Ângelo, Santa Maria, depende de cada caso, por causa que como que é direcionado, né, as referências, né. Mas já tivemos vários casos. Tivemos casos que foi a Santa Maria, teve casos que vai a Santo Ângelo, alguma parte pediátrica, sabe? Sim. Porque porque cada especialidade, né? Assim, isso é uma coisa interessante que, para quem é aqui da região metropolitana, talvez não seja tão aparente isso. Mas, assim, cada hospital tem as suas especialidades. E no interior não vai ter, em todas as cidades, especialidades em todas as áreas. Né? Então, às vezes, uma cidade especializada numa coisa, outra em outra. Até essa semana, eu acho que, não sei se o Luiz Graciano quer comentar melhor essa notícia, mas sobre a ala que atende queimados no hospital de Rio Grande, né? Que essa especialização dos hospitais que atende queimaduras é uma coisa bem específica. É difícil hospitais que têm uma alta complexidade atender pessoas que passam por processos, né, de queimadura muito intensos. Aproveitando um gancho, né? É até um trabalho futuro que eu quero fazer aqui junto com o MBL. É um trabalho de pressão para que essa ala não feche aqui em Rio Grande. Nós temos essa nossa ala de queimados, ela é referência na região sul do estado e passando na nossa ala só Porto Alegre. A nossa ala aqui, ela era né, não fechou ainda, né, se Deus quiser não vai fechar, ela é tão importante que ela já foi referência para pesquisas com pele de animais, para reposição, mais especificamente pele de peixe, né, da tilápia, para reposição de pele queimada. Então, além de ser um hospital, uma ala que é centro de pesquisa, é uma ala que é centro de referência para toda a região, e devido a um problema muito sério com o fiscal do hospital, essa ala está correndo risco de fechar, né? Então alguns problemas aí da área da saúde que nós estamos querendo nos envolver, né? Algo diferente ali, na verdade, também nunca tinha ouvido falar ali dessa questão ali que tu citou. Vamos citar um exemplo aqui, alguém se queima no Chuí, né, a última cidade do estado. Se alguém se queimar lá, esse cara vai receber um primeiro atendimento no hospital ou no posto de saúde do Chuí e direto para Rio Grande. Né, direto para Rio Grande. Aí, claro, rola todo o contato de médicos, tem toda a parte de arrumar ambulância e tudo mais, e toca para Rio Grande e o paciente fica aqui o tempo que precisar. Se é uma queimadura que vai durar, 6 meses para tratar, fica os 6 meses aqui. Né? É uma coisa assim que se fechar,
Começa que vai ter uma superlotação em Porto Alegre, porque não, já tivemos muitas vezes a ala de queimados lotada. Não é uma coisa assim que é pouquíssimas vezes que alguém se queima, não. Acontece queimaduras graves em pessoas a todo momento. Principalmente pra gente que lida com eletricidade, com trabalho de eletricidade, acontece direto. Acontece direto. Né? Então, o primeiro problema que iria ter já seria uma lotação em Porto Alegre. Né? Sem contar os outros problemas logísticos que podem acontecer mediante essa ala fechada. Não, só de ser um absurdo, assim, uma pessoa, como tu falou, lá no Chuí, lá no extremo sul do estado, ou em outras cidades também, que são muito longe, ter que se deslocar até Porto Alegre para um atendimento já é um absurdo. Já é um absurdo. E uma coisa que tu falou, essa questão de queimados tem muito uma sazonalidade. Normalmente, em datas do ano que se usa muito fogos de artifício, tem muita gente queimada. Então, assim, nas viradas do ano, ou nas festas juninas, ou, por exemplo, quando um time é campeão, e daí muita gente usa fogos de artifício, muitas pessoas se queimam. E daí acaba tendo uma lotação, né? Eu me recordo de uma... Só para concluir, eu me recordo, na época que eu trabalhei no hospital, isso vai fazer 3 anos já, que eu saí do hospital. Eu trabalhei no setor de internações. Tinha uma senhora lá, que eu não me recordo o nome, que a queimadura dela foi tão grave e de forma tão específica, que se eu não me engano ela teve uma queimadura interna também, ela inalou fogo, né? Inalou fumaça, pegando fogo no caso, né? Que ela passou, se eu não me engano, 1 ano e 5 meses dentro do hospital. Nossa, que sabe? E, cara, ficou lá, velho. E ficou lá e recebendo tratamento direitinho, internação direitinho. Então, imagina, eu não me recordo de que cidade ela era, mas ela não era de Rio Grande. Então, é uma pessoa que ficou 1 ano e 5 meses fora de casa. E numa cidade relativamente perto de Rio Grande. Imagina se eu tivesse que passar 1 ano e 5 meses em Porto Alegre. Sim. O gasto que ia ter, né, de locomoção sentimental de estar longe. Mas que bom que tu não lembrou o nome dela. Não, também não ia dizer. Também não ia dizer, não. Entendeu? Não, também não ia dizer. Que bom que tu não lembrou o nome dela. Você acabou de ver um corte do MBL News RS. Não se esquece de curtir o vídeo, botar um comentário aqui embaixo e se inscrever no canal.